Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é isso aqui, ó. Eu já li diversos comentários sobre isso aqui. Um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Né? Esse texto ele vai aparecer em 3 lugares: Mateus 19, verso 24, Marcos 10, verso 25 e Lucas 18, também verso 25. O que Jesus quer dizer com isso? Será que é uma força de expressão? Será que ele não disse realmente um camelo? Será que ele não disse realmente uma agulha? Então, você já deve ter visto várias coisas, pessoas falando um monte de coisa sobre isso, mas vamos para o contexto rápido, para a gente chegar aqui. Um jovem rico chega diante de Jesus, cheio de bajulação, né? Bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é seca e direta: guarda os mandamentos. Quais? Aí Jesus vai listar os mandamentos para ele, né? Primeiro Jesus repreende ele. Por que você me chama bom? Bom, não há bom senão só que é Deus. Né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus não está dizendo que ele não é bom. A questão é que aquele jovem não sabia quem era Jesus. Ou seja, ele chega chamando qualquer um de bom, porque ele quer prestígio. Então ele é um simples bajulador. Que Jesus está falando o seguinte: para de ficar bajulando homens, adora a Deus, sabe? Chame Deus de bom, pare de chamar as pessoas, você não conhece o coração delas. E aí, o que acontece? Ele vai falar assim, quais mandamentos? Que Jesus primeiro repreende ele, e como ele faz também com outro, com o fariseu lá, quando vai conversar com ele, o Nicodemos, né? Mestre, etc e tal. E aí, o que vai acontecer? Não há um mandamento desses aqui que Jesus vai citar que esse jovem não cumpria. Então, ele fala, quais mandamentos? Jesus responde, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, o jovem fala o seguinte, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Sabe, ele queria, tipo assim, que o mestre, como talvez outros mestres já tinham feito isso para ele, devolvendo a bajulação, por ter sido chamado de bom mestre, chegasse para ele e falasse, então você está perfeito, né? Você já está cumprindo tudo, parabéns, né? Você é um exemplo para a sociedade. Mas aí, ele fala, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Você percebe a prepotência, a arrogância, a soberba? Porque se ele havia perguntado quais mandamentos são necessários para eu herdar a vida eterna, que Jesus tinha citado para ele, e tudo isso ele já cumpre, para que essa pergunta? Que me falta ainda? No fundo, talvez ele sabia que ele sentia que faltava alguma coisa, faltava a vida de Deus nele, né? Mas ele fez essa pergunta. Aí Jesus fala assim, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Esse convite de Jesus é uma coisa muito poderosa. Vem e me segue. Outros pediram para seguir, Jesus não deixa eles seguirem. Não, vai lá, volta e conta o testemunho na sua cidade, para sua família e tal, e não seguiram. Esse aqui, Jesus está falando, se você fizer isso aqui, você vem e me segue. Ou seja, literalmente, de um certo modo, Jesus está chamando ele para ser um apóstolo, né? Praticamente. E ele perdeu esse tesouro no céu e perdeu o privilégio de andar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ser uma testemunha. Né? Imagina, nós poderíamos ter as cartas escritas ali também por esse jovem, que seria um apóstolo anônimo agora. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe quem era esse jovem rico. Né? O anonimato dele na história é simplesmente porque ele recusou o convite de Jesus. Se você quer, faça isso e depois vem e me segue. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí Jesus, agora dentro desse contexto, fala com seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico
no reino dos céus. Ele não está dizendo que é impossível, preste atenção. Mesmo que fosse, ele vai falar uma coisa aqui, importante. E outra vez vos digo que, agora entra ao contexto, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para pensar. Existem irmãos sinceros, que eles são ricos, mas eles não se apegam a essa riqueza. Jó era rico. Outros homens nas escrituras eram ricos, mas os seus corações não estavam na riqueza. É raro, é muito raro, um rico, de fato, dedicar sua vida ao Senhor. Mas não é impossível. Nós vamos ter exemplos aqui. E aí o que vai acontecer? A expressão que Jesus fala. Os seus discípulos, ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Eles, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram o seguinte: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, essa imagem, essa ilustração de um camelo passar no fundo de uma agulha, ela apresenta uma espécie de impossibilidade, né? Então, Jesus fala isso em Lucas 18, no verso 27, fala assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E é interessante, porque isso no capítulo 18 de Lucas. No capítulo seguinte, 19, Jesus está passando em Jericó e um rico chamado Zaqueu foi salvo. Olha que interessante. E a área que Zaqueu toca é exatamente essa: Senhor, se eu defraudei alguém, né, eu devolvo e restituo 4 vezes mais. E aí ele fala assim: eis que eu dou aos pobres, isso está em Lucas 19, 8. Senhor, eis que eu dou aos pobres. Jesus nem falou nada disso com ele, ele se ofereceu, ele está demonstrando claramente: eu não estou apegado a isso mais, eu quero o Senhor. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E aí Jesus fala assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que interessante, né? Lembrando que esses textos aqui são referentes à fala de Jesus. E em Lucas é interessante que logo depois de Jesus ter falado isso e mostrar que a Deus tudo é possível, ele mostra como que Deus salva um rico, e salvou o Zaqueu. E o desprendimento de Zaqueu da sua riqueza foi, de fato, um testemunho de que Deus fez uma grande obra no coração dele, e ele que diz ele que se eu tiver defraudado alguém, ou seja, tirado de alguém de alguma forma ilícita, eu restituo 4 vezes mais. Ele se prontificou a fazer isso. Agora, eu já vi, como você deve ter visto também, diversos comentários dizendo que esse aqui pode não ser um camelo. Aí vão usar 1001 ideias para dizer que camelo é outra coisa. Ou que isso não é uma agulha. E que a agulha poderia ser isso ou aquilo. Então, eu vou usar 2 comentaristas aqui, porque o que Jesus está dizendo aqui é muito claro. Camelo é camelo e agulha é agulha. Existe um material de exegese que chama-se... É um livro que se chama Entendes o que lês? Do Gordon Fee, né? E Douglas Stuart. Nesse livro tem um pedacinho, um trechinho, que ele fala o seguinte, essa, se não me engano, é a 3ª edição, é a edição de 2011, na página 33. Ele fala assim, ó, sobre é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Presta atenção no comentário. Algumas vezes você ouvirá alguém dizer que havia uma porta em Jerusalém conhecida como fundo da agulha, pela qual os camelos somente poderiam atravessar de joelhos e com grande dificuldade. Eu estava dando uma aula e um dos alunos falou que viu uma outra sugestão, que seria o camelo passar entre 2 pedras, e ele tinha que deixar a bagagem para ele passar, e aí a aplicação é maravilhosa, tira a bagagem para você passar e tal, mas isso não é o que Jesus está falando. E aí,
Algumas vezes você ouvirá alguém dizer que havia uma porta em Jerusalém, conhecida como Fundo da Agulha, pela qual os camelos somente poderiam atravessar de joelhos e com grande dificuldade. A lição dessa interpretação, ele põe entre aspas, porque ele está trabalhando o tema do livro é exegese, né? É que um camelo poderia realmente passar pelo fundo da agulha. Ele pode, realmente pode. Então essa ideia seria, só ele ajoelhar que ele passa. É difícil, mas ele pode. No entanto, o problema dessa exegese, ele vai pôr entre aspas, é que simplesmente não é verdadeira. Nunca houve semelhante porta em Jerusalém em qualquer período de sua história. A primeira evidência, entre aspas, que ele põe, que se conhece em prol de tal ideia, é achada no século XI, no comentário de um eclesiástico grego chamado Teofilacto, que tinha a mesma dificuldade com o texto que nós temos. Afinal de contas, é impossível, não é que ele passa com dificuldade, é impossível para um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E era exatamente isso que Jesus queria ensinar. É impossível para alguém que confia nas riquezas entrar no reino. É necessário um milagre para uma pessoa rica receber a salvação, o que é certamente uma lição, a lição das palavras que se seguem. Para Deus, tudo é possível. Ou seja, com essa fala de um camelo passar no fundo de uma agulha, Jesus não está falando de uma dificuldade, Jesus está falando de uma impossibilidade. Ok? Ah, mas na porta ele tirava... Toda essa conversa de porta é papo furado. O autor aqui, né, o Gordon Fee, você vai falar, mas aí é uma interpretação cristã. Então tá bom, eu tenho a coleção toda do Shurak aqui. Eu peguei só 3 livros, porque são os 3 que se referem aqui ao tema, né? Mateus, Marcos e Lucas. Então, em Mateus, em Lucas ele nem vai comentar esse assunto, porque ele já fala um pouco disso em Marcos. E aí, em Mateus, ele fala o seguinte, ó, mais fácil um camelo. A imagem não é escolhida por acaso, ele vai chamar atenção para as características de um camelo. É impressionante que os exegetas se detenham ao buraco da agulha, ou seja, tentando saber se o buraco ali é uma porta estreita em Jerusalém, se seria duas rochas e a dificuldade de passar naquela gretinha, né? Enfim. Examinemos, então, este camelo, ao qual os ricos são comparados com sua córcova repleta, aquela bolinha atrás, né? Repleta, transbordando seu alimento e sua bebida por várias semanas, ou seja, que ele conserva ali a sua, sei lá, gordura, alguma coisa assim, sua indiferença soberana, empoleirado em suas altas patas que lhe permitem olhar de cima o que se passa nesse baixo mundo. E para quem o conhece bem, suas crises de cólera repentinas e terríveis, por vezes assassinas. O animal não é escolhido por acaso. Marcos, ele vai falar um comentário também interessante sobre isso, e ele fala assim, um camelo. Nós já destacamos em Mateus, né? A comparação que Jesus faz, ele usa outra palavra, ele usa Yeshua, faz brevemente do rico com um camelo altivo, tranquilamente desprezando todos os que passam sob seu olhar, seguro de si sob suas longas patas e seu longo pescoço, econômico, inveterado de alimento e água, o que faz dele único entre todo o gênero animal. O buraco da agulha atraiu mais a atenção dos exegetas, que se desconcertaram com o caráter surrealista da imagem. Alguns sugeriram que o buraco fosse uma porta baixa escavada nas fortificações de Jerusalém, mas nada confirma essa interpretação. Lembrando, Shurak, ele é judeu, já faleceu, né? Ele era vice-prefeito em Jerusalém, para alguém quiser dizer, porque ele não conhece a tradição judaica e etc. Conversa fiada. E ele está dizendo, concordando com o Gordon Fee. Então ele fala,
O Talmud da Babilônia, querendo significar uma impossibilidade, fala de um elefante passando pelo buraco de uma agulha. Ou seja, o Talmud vai repetir a imagem que Jesus descreve, tipificando também uma impossibilidade, e ao invés de um camelo, ele usa ainda um elefante, né? Para falar, mas usando a mesma figura que Jesus usa. Tá? Então, Jesus vai falar primeiro sobre um camelo, que é impossível um camelo passar no fundo da agulha, um animal mesmo, ele está pegando ali o animal que as pessoas estão vendo ali, talvez tinha um camelo ali perto, ele aponta, né? A gente não sabe, mas vamos dizer que uma licença poética, né? Ele apontaria para o camelo e fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha aqui, do que um rico, aquele jovem que estava ali perto, né, que talvez já estava caminhando para ir embora, porque ele saiu triste, ele estava triste, do que um rico entrar no reino. Mas a Deus, tudo é possível. Então, essa ideia de que um camelo, aliás, de que a agulha não seria agulha, ela não tem nenhum sentido. Mas você vai falar, ah, mas eu abri aqui no rodapé da minha Bíblia, e o comentarista que diz que essa agulha é uma porta em Jerusalém, ou são duas rochas e aquela greta que fica ali seria a tal da agulha. Cuidado, comentário bíblico não é Bíblia. O texto bíblico é o texto bíblico. O comentarista, o texto bíblico é uma coisa. O comentarista, ele é uma pessoa que, além de ser falha, ela é influenciada também por repetir coisas que outros vêm falando ao longo do tempo. Porém, aqui eu deixei um teólogo e um exegeta que é cristão, né, bem respeitado, e aí deixei também, inclusive no seu próprio livro de exegese, né, esse livro chama-se Entendes o que Lês? Se eu não me engano, da editora Vida Nova. E aí, não é nem publicidade isso aqui, né, porque eu usei outros livros lá também para fazer uma aula recente sobre exegese, e aí o que vai acontecer? O outro livro, A Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne, e outros livros também. Então, não é questão de especificar esse livro, não. Retirei esse comentário dali, especificamente, e eu estou usando aqui também um judeu de linhagem judaica mesmo, que foi, inclusive, vice-prefeito em Jerusalém, que traduziu não só a Torá, eu tenho aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 2 livros de Salmos, ele traduziu também Cantares, traduziu o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí ele está narrando nesse aspecto aqui exatamente a ideia, aliás, ele traduziu muito mais do que isso, né? Ele traduziu a Bíblia toda, tá? Por completo, e também traduziu o Alcorão. Ele era vice-prefeito em Jerusalém, talvez vocês saibam, Jerusalém é uma cidade que comporta ali tanto judeus quanto cristãos, como também muçulmanos. Então, ele faz a tradução do Alcorão também, faz a tradução do Taná, que é o Antigo Testamento, da Brit Hashadá, que é o Novo Testamento, e faz a tradução do Alcorão também. Nesse Novo Testamento, nesse trecho, o que ele vai fazer? Ele vai falar exatamente, não estou dizendo que tudo que ele fala está certo, mas o que eu estou dizendo é, o teólogo protestante, que queira que você chamar como quiser, evangélico em si, ele vai falar a mesma coisa que o judeu. Ou seja, essa exegese de que a agulha ali seria uma porta em Jerusalém, ela é inexistente, é invencionice. Depois eu quero fazer um vídeo sobre o canto do galo. E outra coisa também é sobre a terra que mana leite e mel. Algumas pessoas dizem, mas Jerusalém, Israel, não tinha abelha. Então o mel tinha que ser um mel de tâmaras. Será mesmo? Será que nós não temos na Bíblia nada falando sobre isso? Né? Alguns vão dizer que o canto do galo é porque o galo é uma trombeta que os romanos tocavam. Então, essas são algumas das coisinhas que eu queria trabalhar, porque isso começou a ser questionado de um tempo para cá. De repente, tudo na Bíblia virou motivo de questionamento, sendo que são imagens nítidas, objetivas, simples, para um povo simples, e Jesus sempre fez uso dessas figuras assim, que eles conheciam que estavam ali. Tá ok? Então, peço que você deixe o seu joinha. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.